Boa noite. Vou colocar aqui o tema da live. Boa noite, Denise. Boa noite, Júlia. Tô anotando aqui o título pra galera que entrar saber. Boa noite. Caramba, calma aí. Droga, não tô conseguindo, gente. Pronto, fixei aqui nos comentários o título, o tema da live de hoje. Boa noite, Claudinha, boa noite, Felipe, boa noite, Ian. Que bom, vou esperar mais um pouquinho. Eu não sei se todos vocês estão me acompanhando aqui. Nesses 3 dias, hoje é o 3º dia dessa maratona de live, mini maratona de lives que eu tô fazendo diariamente aqui com vocês, às 7 horas, falando sobre alguns temas relacionados ao emagrecimento. Boa noite, amiga! Na segunda-feira a gente falou sobre os 10 erros ocultos, sobre na hora que a gente quer emagrecer, né? Ontem a gente falou sobre o ciclo de estratégias, o efeito platô, falamos sobre detox, dieta cetogênica, jejum, dieta low carb. Boa noite, Franciele. Boa noite, gente. Vamos entrando, vou esperar mais um pouquinho. Hoje vai ser mais um bate-papo, tá? Separei aqui alguns mitos sobre dentro da nutrição relacionados ao emagrecimento, muitas dúvidas que as pessoas me perguntam. Nutri, isso pode? É verdade isso? É verdade aquilo outro? Então hoje eu vim trazer os principais e aí vou querer a interação de vocês. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Neirinha. Boa noite, Roserson, César. Boa noite, gente. Vamos chamar a galera, se vocês quiserem deixar a live mais dinâmica, é só clicar no aviãozinho, enviar para algum amigo, para a gente ter mais participante. É para tirar a dúvida de vocês. Boa noite, Gaia. Eu não sei quem é que está aí, mas adoro todos vocês. Bem-vindos. Valdinete. Então é isso, gente. Não sei se vocês estão me acompanhando. A live de ontem vai ficar salva até agora, eu acho que 7 horas. Mas se vocês perderam, tiverem interesse em assistir a live do primeiro dia, que foi sobre os 10 erros no emagrecimento, 10 erros que cometemos e às vezes a gente nem se toca e por isso a gente fica sempre naquela, tô fazendo tudo certo, por que não tá funcionando, o que tá acontecendo? Então eu trouxe alguns erros ocultos que passam despercebidos por nós, tá? Ricardinho! Bem-vindo! Foi você que perguntou do vinho ontem, né? Se Deus quiser, em breve a gente está de volta aí nas nossas aulas de surf. Então, falei sobre isso e ontem eu falei sobre todas as estratégias mais abordadas aí no mundo da nutrição, dieta cetogênica, detox, jejum, o que mais que eu falei? Dieta vegana, que é dieta baseada em plantas, dieta low carb. Então, quem perdeu, se tiver interesse em rever, me manda um direct que eu mando o link para vocês verem com calma, passarem, voltarem, tá? Vocês vão ver com calma e vocês vão ter acesso a todas essas informações, que eu tô deixando a live salva só por 24 horas. Antônio... Então vamos lá, gente. Tô esperando a galera entrar, tô enrolando aqui um pouquinho. Tem uma galera que entra sempre, sei lá, 7h30. Mas como a live vai ser derrubada às 8 horas, eu não posso perder muito tempo aqui, tá? Então, lembrando, hoje eu vou falar sobre os principais mitos na nutrição relacionados ao emagrecimento, tá? E se vocês quiserem mandar pergunta para eu não me perder também, é só clicar nesse pontinho de interrogação que aparece aqui, escrever a pergunta e me mandar. Que aí eu vou clicar na pergunta, ela vai aparecer para todo mundo e a gente vai trocar informação e todo mundo sabe do que eu tô falando, tá? Então, vamos lá.
Primeira coisa, gente, primeiro mito, o mito que mais me perguntam, o mito não mito ou verdade, né? O que mais me perguntam aí no mundo da nutrição e emagrecimento. Nutri, comer carboidrato à noite engorda? O que vocês acham? Isso é verdade? Isso é mentira? Se alguém quiser falar aí o que acha, tá? Comer carboidrato à noite engorda? A resposta é a seguinte, inclusive essa resposta é uma resposta que eu dou para quase todas as perguntas, e aí eu sempre que eu dou essa resposta, eu tento dar uma explicação depois. Então, Nutri, comer carboidrato à noite engorda? Estou num processo de emagrecimento, posso comer carboidrato à noite? A minha resposta para você vai ser a seguinte, depende. Depende do quê? Depende do tipo de carboidrato que você vai consumir, tá? Depende se é um carboidrato de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica. Por exemplo, se for uma tapioca, se for arroz branco, se for frutas com alto índice glicêmico, sei lá, vai comer uma jaca antes de dormir, se entupir de caqui, fruta seca, vai consumir alguma coisa com açúcar, vai se entupir de arroz, comer pão branco, comer uma tapioca linda e maravilhosa. Se você consumir esses carboidratos de alto índice glicêmico em quantidades grandes, vocês vão engordar, tá? Agora, se você é uma pessoa que está em dieta de emagrecimento, quer emagrecer, mas ao mesmo tempo você fez um treino na parte da noite, você precisa, ou então você vai ter um treino na parte da manhã do dia seguinte, você pode e deve até comer carboidrato, só que de baixa carga e índice glicêmico e controlar as quantidades, tá? Então você pode consumir uma raiz, uma batata doce, um inhame, um aipim, uma batata inglesa, ela pode ser consumida com casca, que a gente diminui a carga glicêmica dela. Isso é outra coisa, tá, gente? Por exemplo, a batata doce é um alimento que tem um índice glicêmico moderado, mas quando a gente coloca ela assada no forno, esse processo de assar faz com que o índice glicêmico dessa batata doce fique alto, muito superior à batata doce cozida. Então, dependendo da forma que a gente vai consumir o carboidrato, a gente também tem essa questão, melhor tirar essa luz, né? A gente também tem essa questão de mudar o índice glicêmico, a carga glicêmica do alimento. O que é isso, Renata? Índice glicêmico e carga glicêmica altas vão estimular muito a insulina. E quando a gente estimula muito a insulina, eu não sei se vocês estavam na live de ontem, que eu falei sobre o processo de jejum. A gente estimula muito a insulina, a gente vai estar estimulando alguns hormônios, por exemplo, a LPL, que é a lipase hormônio sensível, que vai fazer, que tem papel de transformar o que a gente come em gordura dentro dos nossos tecidos. Quando a gente estimula muito a insulina, a gente vai inibir a leptina. A gente vai criar resistência à leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, não adianta só comer, eu ouvi falar que batata doce é bom, aipim é bom, mas qual é o processo que você está utilizando Isso, amiga, técnica dietética. Qual é a técnica dietética que você tá utilizando para consumir esse alimento, tá? Então, Dr. Tiago, carbo complexo, carboidratos complexos, né, que são esses que a gente está citando, botar uma aveia, um arroz integral, uma quinoa, consumir frutas de baixa carga glicêmica. Então, isso tudo pode ser consumido à noite, não tem esse negócio, passou 6 horas da noite, não posso mais comer carboidrato, isso não existe. Mas é lógico que a gente pode usar algumas estratégias de diminuir o carboidrato da parte da noite para quem não está conseguindo emagrecer, né? Deixar o carboidrato mais ao longo do dia, priorizar o consumo de carboidrato próximo de um treino, pode ser antes ou depois de um treino, que é um momento que o nosso corpo vai estar mais predisposto, né, a utilizá-lo. Então vai ser bem... Então, gente, esquece, isso é mito, mas sempre pensando nessa questão de quantidade e tipo de carboidrato que vocês estão consumindo. Num geral, num geral, se alimentar muito tarde já não é tão interessante para quem está pensando no processo de emagrecimento. Então, eu sempre oriento meus pacientes que estão nesse processo de emagrecimento, que querem emagrecer ou até mesmo perder aquela gordurinha localizada, tentar parar de se alimentar o mais cedo que puder. Porque é para a gente estimular o mínimo possível essa insulina na parte da noite, que é um momento que o nosso corpo não está muito apto para receber toda essa carga glicêmica, tá? Então, parar de comer mais cedo. Deixa eu ver a perguntinha de vocês antes de eu ir para o outro mito. Galera falando que sopa de baroa é uma excelente
opção, mas se for só batata baroa, vai ter uma quantidade de carboidrato maior. Seria interessante você tentar colocar alguma folha, agrião fica bem bacana, botar alguma proteína dentro dessa sopa, pra gente diminuir essa carga glicêmica dessa refeição. Fugidinha rápida. Oi, Marcelo, que bom tê-lo por aqui. Que bom. Deixa eu ver, tem gente aqui me fazendo pergunta. Doutora, posso consumir só o carboidrato dos legumes e verduras? Pode, Raquel, não tem problema nenhum. A gente sabe que os carboidratos, por exemplo, vegetal A, que são as folhas, em geral, pepino, pimentão, nabo, rabanete, berinjela, abobrinha, brócolis, couve-flor, esses legumes, essas verduras, eles têm muito pouquinho carboidrato. Já o vegetal B, cenoura, beterraba, chuchu, abóbora, quiabo, eles têm um pouquinho mais de carboidrato, mas não é nada tão significativo. As raízes que vão ter um pouquinho mais, tá? Mas mesmo assim, não é proibido comer, mas se você não quer comer e se sente bem assim, coloca carboidrato nas outras refeições do dia, tá tendo um bom resultado assim, não tem problema nenhum, só consumir legumes e verduras. Eu, por exemplo, eu uso algumas estratégias comigo. Se eu vou treinar pela manhã cedo, na manhã do dia seguinte cedo, eu me adaptei a treinar em jejum e eu tô tendo muita melhora na minha performance e na minha composição corporal com os meus treinos em jejum. Mas aí eu coloco um carboidrato à noite e tento não aumentar tanto a quantidade assim. Se você começa a tirar carboidrato de todas as refeições, pode te dar compulsão alimentar, desejo por comer doce, apetite descontrolado. Então o carboidrato ele é super importante, não é para fazer dieta sem carboidrato. Mas como eu falei ontem, tá? A gente pode ir ciclando as quantidades dependendo do dia, dependendo do nosso treino. A outra pergunta foi: então, o consumo de carboidrato deve ser no almoço e no lanches? Claudinha, pode ser à noite, não tem problema. Se você treinar na parte da noite, não tem problema. É só você controlar a quantidade. O melhor momento que o nosso corpo está apto para receber mais carboidrato não é pela manhã, não é quando a gente acorda. Não é interessante a gente estimular tanto a insulina assim pela manhã, porque a gente ficou algumas horas em jejum. É mais interessante no meio da manhã, no almoço, no meio da tarde. Na parte da manhã, na parte da noite, nosso corpo está menos apto a receber o carboidrato, tá? Mas isso também depende do horário do seu treino, ok? Mas você pode dividir o carboidrato ao longo do dia, sem problema nenhum, em várias refeições. Com gengibre fica bom, Ian tá comentando aqui. Eu não sei agora o que você tá falando. Sopa, deve ser isso, a sopa de baroa deve ser, tá? Então vamos lá. Grãos na low carb pode? Ai, gente. Pode, low carb não é no carb, né? Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a quinoa, elas podem entrar, mas tem que tentar se encaixar dentro da quantidade de carboidratos total do dia. Uma alimentação com até 40% de carboidrato, né? 40% da energia que a gente consome vinda de carboidrato ainda está dentro de uma dieta low carb. Mas a gente tem que consumir os carboidratos de baixa carga e índice glicêmico. Esses grãos, eles entram, não tem problema nenhum, mas tem que ser em quantidades controladas. Eu vou pedir, Barreto de Araújo, para você tentar mandar... Gabi, falei dos grãos agora. Tentem mandar as perguntas no ponto de interrogação para todo mundo visualizar, tá? Fica mais fácil de eu visualizar também. Porque às vezes eu tô no raciocínio e aí passa sem eu perceber. Então vamos lá, gente. Então essa questão do carboidrato à noite, comer carboidrato à noite engorda? Mito, não engorda, mas vai depender de uma série de fatores que eu falei aqui, tá? Agora, outra pergunta que é muito comum, que chega muito comum no meu consultório, meus pacientes, meus atletas: arroz e feijão e frutas devem ser evitados para quem quer emagrecer? E aí a minha resposta é: mito. Isso é um mito, isso é uma mentira. Mas tudo vai depender, tá? Arroz e feijão é uma proteína completa. O arroz, ele tem um aminoácido... A nossa proteína, ela é formada por diversos aminoácidos. O arroz tem diversos aminoácidos e o feijão tem diversos aminoácidos.
Só que falta um aminoácido no feijão e um aminoácido no arroz para formar uma proteína completa. Quando eles dois são consumidos juntos, a gente tem uma proteína, a gente consegue fazer essa proteína completa. Então, essa combinação de arroz e feijão, essa combinação de cereal com leguminosa é uma ótima combinação para a gente conseguir uma proteína. Então, por que não consumir um arroz e feijão, mesmo para quem quer emagrecer? Agora, vai depender de como é feito o arroz, de como é feito o feijão. Um arroz branco pode ser consumido numa dieta de emagrecimento? Até pode. Se a pessoa tivesse se exercitando, ela pode consumir na parte da manhã, na parte do almoço, tá? No jantar, que é aquele momento que eu falei que o nosso corpo está menos apto para receber o carboidrato, ainda mais de alto índice glicêmico, é interessante a gente priorizar uma raiz, que seria a batata doce, um inhame, um aipim, ou então um arroz integral, uma quinoa, tá? Como que é feito esse arroz? É cheio de óleo, esse processo de cocção, essa técnica dietética também faz toda a diferença. Por isso que comer na rua, a gente não sabe como é feito, qual é a gordura utilizada. Feijão, gente, é maravilhoso. Feijão tem proteína, tem uma quantidade significativa de proteína vegetal, tá? O arroz também tem um pouquinho de proteína, mas o feijão tem muito mais. A maior parte deles é o carboidrato, tá? Mas o feijão, inclusive, a gente coloca bastante na dieta das pessoas que são vegetarianas, veganas, porque tem vitaminas de complexo B, tem ferro, então o feijão ele é super importante. Só que se for aquele feijão cheio de carne dentro, cheio de linguiça dentro, com um monte de óleo, um monte de coisa, não vai ser interessante para quem está querendo emagrecer, certo? Então, o feijão, Renata, mas eu não como a carne que está dentro, mas a gordura toda que estava naquela carne está ali naquele feijão, por mais que você não coma. Então, tem que tomar cuidado com isso. Arroz e feijão que tem a carne seca. Essa carne é uma carne muito gordurosa. Por mais que você não coma a carne, você vai estar comendo a gordura. Essa gordura passou para o feijão. Então, você tem que tomar cuidado como é que ele se prepara. Então, não se engane achando, não estou comendo a carne que está dentro do feijão, que eu estou ok, tá? Então, arroz e feijão pode numa dieta de emagrecimento. Inclusive, vai dar até uma saciedade maior. Só que eu priorizaria, deu ruim aqui que eu tô falando muito, no almoço, não muito à noite, até por ser uma comida de digestão mais pesada, mas se você fizer um jantar mais cedo, 6 da noite, 7 da noite, também dá para entrar numa quantidade moderada. E aí a gente não precisa só ficar no arroz e feijão, a gente pode trocar o feijão por ervilha, lentilha, grão de bico, tá? O arroz a gente pode trocar por quinoa, a gente tem um arroz integral, a gente tem um arroz negro, até o arroz parbolizado vai ter um pouquinho mais de fibra do que o branco, polido, mas o mais interessante seria o arroz integral, tá? Aquele de 7 grãos, multigrãos, multicereais. E fruta, gente, coitada das frutas. As frutas, por que não consumir fruta? Por que não, tá? O que a gente não pode é comer o excesso de fruta. As frutas, elas têm vitaminas, minerais, água, tem fibra, tá? Então, o que a gente não pode comer, é fruta, então eu vou comer em grande quantidade. A gente não pode esquecer que a fruta tem a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, consumido em excesso, a gente também vai estimular muito a insulina no nosso sangue. Se é uma fruta de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, a gente vai estar estimulando isso aí. Então, dependendo do momento do dia, não é interessante consumir alguns tipos de frutas. Por exemplo, manga, mamão, banana, melancia, uva, são frutas que não devem ser consumidas muito próximo da hora de dormir, porque elas vão ter esse papel de estimular mais a insulina. As frutas que tem uma carga glicêmica mais baixa, um índice glicêmico mais baixo, que estimulam menos a insulina, é o que eu falei ontem também, é o morango e as frutas vermelhas em geral, o abacate, o coco, o limão, o maracujá, a ameixa, o kiwi. Então, existem algumas frutas que são mais interessantes. Tem algumas que são de moderada carga glicêmica, índice glicêmico, que é pera, maçã, melão. Então, a gente pode ir combinando com alguns alimentos que vão ajudar a diminuir esse índice glicêmico. Por exemplo, botar uma fibra, botar uma semente, uma chia, uma linhaça, uma farinha de coco, um psyllium, uma aveia,
colocar alguma coisa nesse sentido para a gente reduzir, mas as frutas elas podem entrar, é só tomar cuidado com a quantidade. Então é um mito pensar que quem vai emagrecer tem que sair cortando arroz, feijão, fruta. Por isso, gente, que as pessoas vivem em efeito sanfona. Elas saem tirando tudo, achando que tudo está proibido e acabam tendo prazo de validade para terminar a dieta, tá? Acabam tendo prazo de validade para terminar a dieta e aí ficam perdidas. E aí acha que nada funciona com elas. E aí fica sempre naquele emagrecimento, vai e volta, vai e volta. A pessoa consegue ficar magra, mas ela não consegue ser uma pessoa dentro do peso dela, ser uma pessoa magra, tá? Porque ela tá sempre nessa restrição, nesse 8 ou 80, certo? Deixa eu ver a pergunta de vocês antes de entrar pro terceiro mito. Tá bom, Marcelo, vai lá. Abacate batido com leite é legal? Então, depende da quantidade do abacate, se for uma quantidade moderada, se for um leite de boa qualidade e se você não entupir de açúcar, pode ser uma opção, por que não? O leite tem proteína, o leite tem a lactose, que é o açúcar do leite, mas uma quantidade moderada de leite não tem problema você ingerir. O problema do leite é que o nosso leite tem antibiótico, vem em caixa Tetra Pak, que aí vai estar contaminado por alumínio, enfim, uma série de coisas, mas no geral, consumindo sem neuras, né, sem terrorismo, consumindo de forma moderada, em quantidades moderadas, podem só tomar cuidado com a quantidade, porque o abacate é muito bom, mas ele é calórico, ele tem gordura, então a gente tem que controlar a quantidade que a gente está consumindo e ver se esse leite com abacate vai ser cheio de açúcar. E aí, se for, não é uma opção interessante. Tá? Deixa eu ver aqui perguntinha de vocês. Uma vitamina de banana com aveia e chia à noite é ruim? Não, se for, depende do seu objetivo, tá, Ian? Depende, eu sei que você é atleta, então assim, eu sei que você não dorme muito tarde, então eu acho que você não tem problema consumir uma vitamina com banana e aveia. E chia, chia seria ótimo para diminuir a carga glicêmica dessa refeição. É só não botar açúcar, tá? Pode consumir, não tem problema. E não muito próximo da hora de deitar. Tem mais pergunta aqui. Qual a melhor opção de alimentação à noite? A melhor opção, Gabi, são alimentos que vão estimular menos a insulina. Não sei se você estava presente na live de ontem, quando eu falei do jejum, da dieta low carb, do fato de não se alimentar tão tarde, tá? À noite, quando a gente come, ainda mais os alimentos que têm alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, ou alimentos muito pesados, a gente vai estimular muito essa insulina. Todo o processo de emagrecimento, gente, vai ser baseado no controle da insulina, porque a insulina é esse hormônio que coloca energia para dentro dos nossos tecidos, mas quando a gente estimula ela muito, a gente vai estar produzindo outros hormônios que vão aumentar vão transformar a energia do que a gente come em gordura e vão criar resistência a um hormônio que deixa a gente saciado. Então esse é o grande segredo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de alimento que a gente vai comer à noite por conta disso, para não estimular muito a insulina, para não estimular muito esse hormônio que eu falei, que é a lipase, hormônio sensível, que vai fazer a deposição, a transformação do que a gente come em gordura, e para a gente não fazer essa resistência à leptina, que é o hormônio que a gente tem que ter ativo para a gente ficar saciado. Então, alimentos baixos, por exemplo, legumes, verduras, proteínas de fácil digestão, por exemplo, peixe, ovo, até mesmo frango, dependendo da hora que você for comer, muito próximo da hora de dormir, não seria tão interessante assim, por conta da digestibilidade. Gorduras boas em quantidades moderadas, abacate, se for um lanchinho, você pode comer alguns nuts, coco. Então tudo vai depender da sua rotina de alimentação, do seu objetivo, mas pensando nessa questão do emagrecimento, eu priorizaria legumes, verduras, uma proteína de fácil digestão, carboidratos de mais baixa carga glicêmica, se você quiser colocar, não necessariamente precisa ser todos os dias, mas não precisa tirar 100%, tá? Então, as escolhas seriam basicamente essas. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Gabi, não. O que é não? Qual foi que você falou não? Não entendi a sua resposta do não. Fala aqui comigo de novo. Vamos lá.
Terceiro mito na nutrição, já são 7h30, estou no terceiro, eu separei 9 para falar com vocês. Mas se não der tempo de falar todos, não tem problema, depois a gente faz em outra live. Ingestão de líquido durante a refeição, pode, não pode, dar barriga, isso é verdade? Isso é um mito. Ingestão de líquido durante a refeição. Ah, Gabi, você não estava na live ontem. Se você quiser, depois me manda um direct que eu te passo, que você me manda um e-mail que eu te passo o link com a live de segunda e com a live de terça, tá bem bacana, tá? Todo mundo que quiser, assim que terminar essa live, me manda um direct com um e-mail que eu mando o link para vocês. Ingestão de líquidos durante a refeição não dá barriga, não engorda. O problema de ingerir líquido durante a refeição porque eu vi a pergunta aqui da Tereza, posso tomar iogurte com granola? Tereza, dependendo dessa granola aí, não é interessante consumir à noite, não colocaria uma granola para consumir à noite, mas eu acho que seu objetivo não é emagrecer, e se for uma granola de boa qualidade, porque tem mais granolas hoje em dia que são low carb, tem mais fruta seca, nuts, aí poderia entrar, tá? Então, voltando aqui, líquido na refeição não dá barriga, mas atrapalha muito a digestão e a metabolização dos nutrientes, tá? Então, o interessante é a gente tirar esse hábito de beber durante a refeição ou logo após a refeição, porque isso vai atrapalhar muito na digestão e aí a gente não vai conseguir aproveitar da melhor forma possível todos os nutrientes que a gente está precisando naquele momento. E aí isso pode até alterar nosso apetite, nossa saciedade aí ao longo do dia. Então, sem contar que se não for água, forem outros líquidos, pode atrapalhar a absorção de alguns nutrientes super importantes, principalmente o ferro, tá? Porque a maioria das bebidas com cafeína, por exemplo, mate, iced tea, refrigerante, café, alguns chás, podem atrapalhar a absorção do ferro, que é um nutriente super importante pra gente, tá? Principalmente para os atletas, mas para a saúde no geral, de todo mundo, certo? Vamos lá. Então, quarto mito, verdade, vamos lá. Quarta dúvida aí no meio da nutrição, tomar chá, suco detox e água com limão emagrece? O que vocês acham? Mito ou verdade? Tomar chá de hibisco, chá de cavalinha, chá verde, fazer suco verde todo dia, tomar shot de limão, vai emagrecer? Comenta aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão acompanhando. Gabi, que bom, que bom. O que vocês acham? Não emagrece, Tereza? Quem mais acha que não? Ó, de novo, vou fazer a pergunta que eu fiz. Tomar chá de hibisco, chá de cavalinha, esses chás mais diuréticos. Tomar suco verde, tomar shot com limão, água com limão. Vocês acham que emagrece? Sim ou não? Tudo um conjunto, sim, acho que ajuda. Exatamente, gente. Exatamente. Nada vai fazer milagre, tá? É um mito dizer que só fazer isso emagrece. Não adianta a gente fazer chás diuréticos, shot detox, suco verde, se a gente consome fast food com frequência, se a gente vive se entupindo de açúcar branco, se a gente vive bebendo, fazendo ingestão de bebida alcoólica, se a gente vive chutando balde no final de semana, tá? Então, se acontece isso não vai fazer milagre. Não existe alimento milagroso nem pílula milagrosa, certo? Mas sim, isso vai ajudar bastante. Ontem eu comecei falando sobre o detox. O shot com limão, o shot de limão com própolis, com as especiarias, vai ajudar muito, vai ajudar o seu organismo a ficar mais preparado para receber os alimentos mais ácidos. Com isso a gente vai conseguir eliminar as toxinas com mais facilidade, o metabolismo vai responder de uma forma melhor. Quanto mais coisa cítrica, azeda a gente consome, menos necessidade a gente tem de comer carboidrato, principalmente doces, tá? O suco verde, ele vai dar um monte de alimentos, um monte de nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, nosso intestino melhora, nosso fígado melhora. Então, toda a comunicação de todos os nossos órgãos melhora. A gente consegue controlar melhor também a ansiedade. Então, isso indiretamente vai ajudar a gente a emagrecer. E aí, os chás, eles podem ser incluídos, sim.
no nosso dia a dia, porque chá de cavalinha, chá de hibisco, centela asiática, isso tudo ajuda a eliminar o excesso de líquido que a gente retém. Só que não vai achar que tem que ficar tomando litros e litros disso aí, isso aí em excesso não vai ser interessante. O chá de hibisco tem até estudos mostrando, principalmente aí para as mulheres, que consumido em excesso eles têm um efeito abortivo. O chá de hibisco também, cavalinha, chá verde, podem alterar a pressão arterial. Então não é para tomar de qualquer forma. Descobrir que tem aquela pílula emagrecedora, aquele alimento milagroso, que eu vou ficar me entupindo dele, consumindo em grande quantidade, porque eu preciso emagrecer. Vocês vão estar desidratando às vezes, vão estar desidratando e vão estar perdendo um monte de nutriente importante, potássio, né, os eletrólitos. Isso tudo pode causar um desbalanço muito grande dentro do organismo de vocês. E aí vocês depois começam a reter mais líquido. Qualquer coisa com que vocês consomam com um pouquinho mais de sal retém mais líquido. Vocês começam a ter mais compulsão e não entendem por quê. Porque vocês estão bagunçando tudo. Estão fazendo tudo de forma aleatória, tudo de forma desorientada. Isso não pode, tá? Então é um mito dizer que isso emagrece, que tomar chá, suco verde, água com limão emagrece, mas sim, ajuda pra caramba se for dentro de uma dieta equilibrada, tá? Então, fica esse aprendizado para vocês. Quinto, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Boa noite, gente. Quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. A live fica salva por 24 horas, vocês podem rever, porque eu já falei bastante coisa aqui. Vamos lá, mandem a perguntinha aqui nesse pontinho de interrogação. Deixa eu ver, tem alguém mandando, eu não consigo clicar. Ah, tá, teve o Ian que falou que achava que era mito. Vamos lá. Quinto, para emagrecer eu preciso comer de 3 em 3 horas. Quem assistiu minha live de ontem vai saber responder essa. Isso é um mito ou é uma verdade, gente? Fala aí pra mim. Boa noite, galera que tá entrando agora. Quero ouvir de vocês. Não fiquem com vergonha, não. Tá? O que vocês acham? Para emagrecer, tem que comer de 3 em 3 horas? Se tem alguém aqui que estava na minha live de ontem, pode responder, porque eu falei sobre isso ontem. Quando eu falei sobre o jejum, quando eu falei... Mito? Mito? Mito, Sandra? Mito? Quem mais acha que é mito? Mito. Então, gente, comer de 3 em 3 horas para emagrecer é um mito. Pelo contrário, se a gente começa a espaçar, não é espaçar, né? Por exemplo, acordei, fiz uma refeição 6 da manhã, depois só vou comer 3 da tarde, tá? O ideal é que a gente faça um jejum de pelo menos 12 horas, tá? Mas os maiores benefícios vão vir a partir de um jejum de 14, 16, 18. Não é para ser feito de forma desorientada, não é para começar a fazer da noite pro dia, não é dessa forma que acontece, tá? Mas o comer de 3 em 3 horas pode provocar um aumento do nosso apetite. Lembra que eu estava falando pro emagrecimento? Isso aí é para vocês verem, né? Como que a nutrição muda. Antigamente, dieta para emagrecer tinha que ser de 3 em 3 horas. Não tá errado a pessoa, porque tem pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, precisam comer de 3 em 3 horas, porque senão ficam com mais fome. Mas na realidade, talvez essas pessoas se vejam dessa forma, nossa, eu preciso comer de 3 em 3 horas. César, acho que funciona. Não tá errado comer de 3 em 3 horas, mas não tô dizendo, inclusive é interessante comer de 3 em 3 horas, mas não é uma verdade absoluta. Antes a gente tinha isso na nutrição como uma verdade absoluta. Tenho que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. Hoje em dia o jejum tem sido estudado e tem sido mostrado aí que quanto mais vezes a gente estimula a nossa insulina ao longo do dia, a gente vai ficar com esse apetite maior, a gente vai fazendo todo esse processo hormonal que eu falei, né, de aumentar alguns hormônios que vão estimular a deposição de gordura, a formação de gordura dentro dos nossos tecidos, aumentar a resistência à leptina, que é aquele hormônio que eu falei que dá saciedade. Então, pode comer de 3 em 3 horas, mas se for uma dieta com alimentos de baixo índice glicêmico, baixa carga glicêmica,
Eu até coloco, faço meus pacientes comerem de 3 em 3 horas, não estou falando que eu não faço isso, mas às vezes eu uso a estratégia do jejum, em algumas vezes na semana, para a pessoa ter o apetite mais controlado, para ensinar o corpo a funcionar de uma outra forma. Então isso funciona pra caramba. Então assim, eu tô querendo dizer o seguinte, que antes existia uma verdade, quero emagrecer, preciso comer de 3 em 3 horas, isso é um mito. Isso não precisa acontecer. Mas está errado comer de 3 em 3 horas? Não está errado. Você pode emagrecer comendo de 3 em 3 horas também. Só que quando você chega no platô, às vezes é interessante colocar uma estratégia de jejum, que não precisa fazer o jejum prolongado inicialmente, para o seu corpo responder de uma outra forma, para a gente conseguir melhorar a sensibilidade à insulina. Então, são várias coisas que a gente pode fazer para o nosso corpo responder de uma outra forma e sair do efeito platô, tá? Então, não é obrigado comer de 3 em 3 horas para quem quer emagrecer. E comer de 3 em 3 horas é muito relativo. Vai depender também das nossas escolhas alimentares. Deixa eu ver se tem dúvida aqui de vocês. Mito, mito, mito. A maioria de vocês acertaram. César... Acho que funciona, realmente funciona comer de 3 em 3 horas. Eu espero que você tenha me entendido, tá? O que eu quis dizer com isso. Eu não consigo fazer jejum tantas horas. Gabi, isso aí é treinável, tá? Nosso corpo, ele demora para se adaptar. A gente passa pelo processo de falta de energia, cansaço, dor de cabeça. Inclusive, tem algumas dicas. Você tem que estar com a hidratação muito boa. Você, se tiver com muita dor de cabeça, vale colocar uma pitadinha de sal debaixo da língua, porque o jejum, até o nosso corpo se acostumar, pensa assim, não sei quantos anos você tem, mas sei lá, pelo menos 20 anos, não sei, a gente passa grande parte da nossa vida comendo o tempo inteiro, estimulando a insulina o tempo inteiro. Da noite pro dia, a gente começa a querer fazer esse processo do jejum, nosso corpo não vai entender nada, vai ter um monte de consequências ruins. Tem pessoas que relatam pra mim que não conseguem fazer jejum, sabe por quê? Porque começam a ter enxaqueca, começam a ter muita coceira, começa a aparecer coisas estranhas, mal-estar horrível. E vocês sabem por que isso às vezes pode acontecer? Porque é o corpo de vocês eliminando excesso de toxinas que estão armazenados dentro do tecido adiposo da gente, né? A gente armazena, a gente produz gordura, ainda mais quando a pessoa está com sobrepeso, obesidade. Então, os tecidos estão cheios de toxinas. Quando começa a fazer o jejum começa a quebrar a gordura que está dentro dos nossos tecidos, começa a liberar essas toxinas. Então, dá dor de cabeça, dá tontura, dá coceira. A pessoa quer desistir do jejum. Então, às vezes é interessante começar às vezes não. É sempre interessante fazer essa prática aos poucos, de forma orientada, entendendo, se conhecendo, parando, começando de novo, tá? Mas é um processo que super funciona. Tenho que comer quando tenho fome. A alimentação intuitiva tem sido a mais interessante da gente fazer. Não é porque alguém mandou você comer de 3 em 3 horas e você não tá com fome que você tem que se forçar a comer. Isso não é bacana. Eu sempre explico para os meus pacientes, não se force a comer. Do mesmo jeito, não passe o dia inteiro sem comer nada, porque senão depois você pode ter um aumento da compulsão, um aumento do apetite, se você não estiver dentro desse processo de jejum intermitente, tá? Mas o ideal seria isso, comer com fome. Mas aí vem sempre aquele espertinho e fala assim pra mim, Renata, se eu comer sempre que eu tenho fome, ferrou. Eu vou querer comer o dia inteiro. É porque você tá com esse processo hormonal, fisiológico todo bagunçado. A gente tem que fazer um equilíbrio do seu organismo para depois você ir para esse segundo passo, que é comer de forma intuitiva, tá? Comer quando tem fome. Perfeito, entendi. Que bom, César. Na nutrição muito depende, tá, gente? Boa noite, galera que tá chegando agora. Deixa eu ver se vocês têm mais pergunta aqui. O que comer para quebrar o jejum? Paola, ontem eu falei bastante sobre o jejum, tava na live, dei várias dicas. Depois vocês podem ver, quem quiser, eu passo o link. Mas rapidamente, o que você não pode comer é o seguinte, alimentos que vão estimular muito a insulina, carboidratos simples. O ideal é comer carboidratos complexos, mesmo assim, comer em pequena quantidade e priorizar proteínas, as fibras, legumes, verduras, as gorduras boas. Esses são os melhores alimentos para a gente fazer quebra de jejum, tá? Ainda tem a fome emocional. Exatamente. Ó, a Jéssica, outra nutricionista, minha parceira, super competente, dando aí mais uma dica para vocês. Ainda tem essa questão da fome emocional, que às vezes a gente acha que está com fome, mas na verdade a gente está com desejo por alimentos. É muito importante vocês pensarem
vocês começarem a se conhecer entendendo quando vocês estão com fome e quando vocês estão com vontade de comer. Quando vocês estão com fome, realmente com aquela fome fisiológica, gente, vocês aceitam comer o que tiver. Por exemplo, arroz, feijão, carne, salada. Ok, vai ter aquilo ali, ok. Ah, tem uma fruta para eu comer. Se vocês estiverem com fome, vocês vão aceitar comer aquilo ali. Agora, se vocês estiverem com uma fome emocional, com desejo por alimentos, vocês vão ter desejo por alimentos específicos. Essa é a fome emocional que ela estava falando. Ai, não, eu quero comer um doce, eu quero comer uma massa, eu quero comer um pão, eu quero comer aquele pão doce, aquele pão de queijo. Quando isso acontece, na maioria das vezes, a fome ela é emocional. Então, vocês têm que começar a perceber, porque isso aí vai passar, gente. Mas a nossa comilança daquele momento fica. E aí vai prejudicar nesse nosso processo de emagrecimento. É isso que vocês têm que começar a perceber. Deixa eu ver a galera falando aqui comigo. Muito bem lembrado, viu, Jéssica? Parabéns, gostei muito e já indiquei para os amigos. Vou até sair agora, mas vou continuar seguindo depois. Que bom, César. Vai ficar salva a live, depois você fala para quem quiser me pedir o link ou me mandar e-mail, tá? Então, vamos lá. Sexto. Temos 20 minutos, estou no sexto, eu trouxe 9, mas eu acho que vai dar tempo. Vamos lá, sexto. Preciso cortar glúten e lactose para emagrecer. O que vocês acham? Isso é mito ou é verdade? Quero que vocês me respondam. Falando nisso, o pão de queijo é ruim num lanche? Depende da quantidade, depende do pão de queijo que você vai comer, depende do momento. Ah, você falou de lanche, né? Bom, aquele pão de queijo tradicional que a gente encontra por aí, comer uma vez ou outra, um industrializado mesmo, não tem problema. Mas o mais interessante é você tentar fazer caseiro. E aí que mesmo no meu Instagram tem várias receitinhas de pão de queijo super simples que vocês fazem em minutos, tá? Mito, cortar glúten e lactose para emagrecer. Tereza falou que é mito, Gabi falou que é mito. Quem mais vai arriscar? Acho que vocês já estão pegando aí o grande porém aí, o grande quê da nutrição. Jéssica, dorme aí, não fala não. Mito. Então, gente, glúten e lactose é mito, tá? A gente não necessariamente tem que tirar glúten e lactose da nossa dieta se a gente não tiver uma intolerância à lactose, se a gente não tiver uma alergia ao glúten, que é a proteína do trigo, tá? O que acontece é que as pessoas saem tirando de tudo e depois quando vão comer elas têm uma certa intolerância. Tem pessoas que não se dão bem e aí acabam tirando e ficam super bem com aquilo ali. Mas não necessariamente para emagrecer, para o processo de emagrecimento, você precisa cortar. Você tem que se conhecer. Claro que o excesso disso aí vai atrapalhar sim. Porque o excesso de laticínios, por exemplo, queijos, iogurtes, leites, o excesso de glúten, principalmente a farinha de trigo, vai aumentar o estado de acidez do nosso metabolismo, do nosso organismo. O nosso sangue ele vai ficar mais ácido, então isso vai trazer toda uma alteração do intestino, do fígado. Então, todo esse processo de funcionamento do nosso organismo, do nosso metabolismo, ele vai ser prejudicado. Consequentemente, isso vai afetar o nosso emagrecimento, tá? Então, o excesso disso aí não é interessante. O trigo, ele é altamente inflamatório, então o excesso disso aí não é bacana. A farinha de trigo é um pozinho, é um dos pozinhos brancos que tem um alto poder de vício. Quanto mais a gente consome, mais vontade a gente tem de comer. Então, não é interessante para uma pessoa que está num processo de emagrecimento comer esses alimentos em excesso. E é lógico que se puder priorizar um alimento de qualidade melhor, por exemplo, existem queijos e queijos, existem leites e leites, existem iogurtes e iogurtes. Como eu já falei diversas vezes aqui, mas eu volto a falar. Um iogurte de boa qualidade é aquele iogurte que vai ter de 2 a 3 ingredientes no máximo, tá? O ideal seria aquele natural, sem sabor de nada. É só vocês olharem lá no rótulo um que não tenha muito ingrediente, que não tenha nome difícil escrito, que não tenha cor. Esse iogurte vai ser um iogurte muito mais interessante. E muitas vezes é um dos mais baratos que a gente encontra no mercado. O leite é a mesma coisa. O melhor leite seria um leite pasteurizado, garrafa de vidro, que aí a gente não tem a questão do alumínio. Os nossos leites, Renata, tem que ser leite sem lactose, tem que ser leite vegetal. O leite vegetal, ele não vai ter todas essas toxinas, todos esses antibióticos que a gente tem no leite de vaca. Não vai ter o leite vegetal,
não vai ter a lactose, para algumas pessoas tem uma digestão um pouco pior, gera um estufamento, né? A digestibilidade é menor. O leite vegetal, por exemplo, não tem a proteína do leite, que tem um potencial alergênico muito maior. Às vezes a gente fica muito nessa questão da lactose, mas o pior do leite é a caseína, tá? Então, o leite tem todos esses porém, mas se você consumir, se você se sente bem consumindo leite de forma moderada, não vai ter problema, tá? Tem pessoas que tomam leite várias vezes ao dia, além disso, bebem iogurte, comem muito queijo, aí não é interessante. Mesmo se o seu objetivo não for emagrecimento, para a saúde não vai ser interessante. Entenderam, gente? Então, não precisa tirar, não é necessário tirar para emagrecer, mas de uma certa forma é interessante a gente equilibrar isso dentro da nossa dieta, não comer em excesso. Acredito que você emagreça com alimentos com glúten e lactose. Você precisa... Exatamente, Tereza, tá super certa. Paola Mito, outra super nutri, nossa nutri da Marinha ou Aeronáutica, pá, me corrige aí. Mas o glúten provoca um inchaço? O glúten foi o que eu falei, ele tem, por exemplo, aí vamos lá, se você tem uma doença autoimune, não necessariamente você é celíaca, mas se você tem uma doença autoimune, se você tem algum distúrbio da tireoide, dependendo do seu quadro clínico, o glúten é interessante que a gente retire sim, tá? Mas eu tô pensando aqui no emagrecimento. O glúten, ele é um pouco inflamatório para a parede do nosso intestino e a digestibilidade dele não é tão interessante. Então, pode provocar um inchaço, sim. Se você é uma pessoa que nunca come, aí vai lá e come vários dias, por exemplo, é uma pessoa que nunca come, aí sai de viagem, sai de férias e todos os dias no hotel vai consumir. Vai ficar inchada, vai ficar estufada. Ou se você já tem uma certa tendência a ter um estufamento, ele pode te gerar esse inchaço sim, tá? Marinha, tá? Desculpa, pá, Marinha. Então é isso, gente. Vamos lá. 7º, eu trouxe 9 aqui. 7º, para emagrecer é necessário cortar o pão de vez e substituir por tapioca. O que vocês acham? Isso é um mito ou é uma verdade? Trocar pão por tapioca para emagrecer. Respondam aí, falem aí comigo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta enquanto isso. Quero emagrecer, vou tirar o pão e botar tapioca. Verdade ou é um mito? Mito. Errado, tapioca também engorda. Gente, vamos lá. Beijo, amiga. Que bom que você participou da live. Obrigada. Vamos lá. Tapioca. Mito ou verdade? É um mito. Às vezes a gente fica muito nesse conceito de que pão é proibido e que tapioca tá liberado. Tapioca é um alimento à base de mandioca. Eu sempre falo isso também, atento isso aos meus pacientes. Leiam rótulo, porque hoje em dia a gente tá cheio de tapioca com um monte de ingrediente. O ideal é que a tapioca seja água, mandioca e mais, no máximo, um item, sal, alguma coisa assim. Não é sal, gente. 2 ingredientes. Eu acho que é água e farinha de mandioca. Água e mandioca. Teria que ser basicamente isso. Hoje em dia a indústria está colocando diversos outros componentes. Boa noite, Júlio. Você está chegando no final hoje, mas vai ficar gravada, tá? A tapioca hoje em dia tem várias empresas colocando diversos ingredientes, então ela tá ficando super industrializada. E a tapioca, ela não tem glúten, mas ela tem um alto índice glicêmico. Então, a gente consumindo, é o que eu tava falando hoje numa palestra que eu tava dando para os meus atletas no vôlei. Se você come uma tapioca lá da feira, que é um pouquinho mais grossa, aquela tapioca que a gente acha que tá abafando, é como se você estivesse comendo de 4 a 6 fatias de pão, tá? Então, às vezes, a quantidade de caloria, a quantidade de carboidrato e o quanto de insulina que ela vai estimular no seu sangue é muito pior do que se você comer um pão. E aí você pode comer um pão de boa qualidade, tá? Também falei sobre isso na minha primeira live. A Anvisa, ela permite que a gente coloque que o pão é integral se ela tiver 1% de farinha de trigo integral. Então, vocês têm que começar a saber ler rótulo. Primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade no produto. O último ingrediente é o que tem menor quantidade no produto. Então, tem alguns pães que tem um monte de farinha, gordura, açúcar, e a farinha de trigo integral aparece lá por último. Então,
a Anvisa permite dizer que é integral, mas na realidade não tem nada ali. Então depende do tipo de pão que vocês estão consumindo. Ai, Renata, eu amo pão. Eu só posso consumir farinha de... Eu só posso comer... já vou responder as perguntas de vocês. Eu amo pão, eu só posso comer pão integral? O pão francês não rola? Gente, o pão francês, ele tem a farinha de trigo, ele tem o açúcar, ele tem o sal. Se você consumir isso todo dia, né, farinha de trigo em excesso não é legal, sal e açúcar também não vai ser interessante. Mas você pode comer uma vez ou outra, principalmente se for um pós-treino, você treinou, você precisa repor. Se for um atleta aí de endurance que fez um triatlon, que fez uma corrida, que fez uma bike, um pedal, né, longo, enfim, que fez uma atividade física de mais longa duração, quer consumir um pão francês, não tem problema. Não vai comer um pão francês agora, depois da nossa live, vai dormir. Aí vai engordar, não tem jeito, tá? Mas vamos lá. Farinha de trigo é melhor que tapioca? Isabeth. Não, Elizabeth, não é isso. A tapioca, ela tem um índice... Farinha de trigo e tapioca, você está querendo me dizer... Os dois, por exemplo, a farinha de trigo sozinha ou pão com farinha de trigo, né? A farinha de trigo, ela não é um alimento muito interessante, tá? Ela inflama, ela vicia, mas não tem problema comer pão que contenha farinha de trigo, se consumido de forma moderada, mas se possível priorizar a farinha de trigo integral, tá? O que eu quis dizer é que a tapioca, ela é boa, mas ela é um alimento que tem muita energia, muita caloria. Ela é ótima, a tapioca, mas a gente não pode achar que por não ter glúten a gente pode comer à vontade e deixar o pãozinho como vilão. Então, tanto a tapioca quanto o pão, eles podem ser consumidos, mas vai depender da quantidade, vai depender do momento do dia. Por exemplo, se tiver que comer algum dos dois à noite, eu prefiro que consuma um pão integral do que uma tapioca. A não ser que você faça uma crepioca, onde você vai bater ovo, bota uma fibrazinha ali que é uma chia, e aí você coloca menos goma de tapioca, que seja uma goma de tapioca mais fresca, tá? Porque os nossos pães também são super industrializados. Por isso até que eu mando um monte de receitinha para os meus pacientes, mas às vezes a gente quer comer aquele pão que a gente sabe que industrializado vai ter mais aditivo químico, acaba sendo aquele que a gente tem o desejo. O pão francês, às vezes, ele é muito mais interessante do que vários pães industrializados que a gente vê por aí, porque tem menos ingredientes. Então, tudo vai depender da quantidade, tá? E aí, ontem eu dei a dica, ontem no primeiro dia, eu dei a dica de vocês baixarem um aplicativo chamado Desrotulando, que é um aplicativo que vocês conseguem ver o produto que é interessante, não tirando foto, lendo rótulo, tá? Desrotulando. Pode ajudar vocês a escolherem os alimentos sozinhos, sem precisar perguntar para o nutricionista de vocês, tá? Sem precisar ficarem, será que isso é bom? Será que isso não é? Porque às vezes a indústria engana muito a gente, o marketing da indústria é muito forte. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação a isso. Não. Vamos lá. Então, oitava pergunta aqui foi uma pergunta que um paciente me mandou, que é o seguinte: num processo de emagrecimento, comida japonesa, calma aí, tem pão low carb industrializado? Tem vários. Eu gosto muito da Boa Mão, Bem Nutrir, Think Fit, tem alguns que depois eu posso te mandar, integral. Então, Isabeth, a farinha de trigo integral e tapioca, os dois podem, não existe melhor, pior, não existe bom, ruim. Os dois podem entrar, só que vai depender da quantidade do momento do dia, tá? Eu alternaria. Ou então, Renata, eu não me dou bem com o glúten. Aí sim, você tira a farinha de trigo. Se você não tem problema com glúten, se você tem problema, você tira a farinha de trigo e deixa a tapioca. Se você não tem, você pode ir variando, tá? Num processo de emagrecimento, comida japonesa está liberada? Vamos lá, gente. Isso aí eu já fiz 2 posts falando sobre isso. Eu vou ter que correr porque vai cair já. Comida japonesa está liberada. Porque, assim, a gente acha que pelo fato de ser japonês, a gente pode consumir, só que a gente às vezes não se atenta a alguns pontos. A comida japonesa, ela tem muito sódio, que é sal, e muito açúcar. Por exemplo, aquele molhinho teriyaki, aquele molhinho vermelho que a gente pega, é cheio de açúcar. O arroz do japonês é cheio de açúcar. O shoyu que a gente usa é cheio de sal. O
salmão que a gente às vezes come em excesso é cheio de mercúrio, tá? Então a gente tem aqueles alimentos fritos, empanados. Então o que eu indico é vocês começarem a evitar sempre que possível rodízio, né? Mas se não for possível, uma vez no mês, com uma frequência aí vocês querem comer um rodízio, ou não necessariamente um rodízio, vocês querem um japonês, comecem com os alimentos com menos arroz, né? Tem o sunomono, tem os cogumelos, tem o nirá. Aí tem o sashimi, aí depois vocês vão, de repente, para os rollzinhos que não tem, que não são empanados. Não matem a fome com esses cheios de arroz, com os empanados, que normalmente é o que a galera começa pedindo, rolinho primavera, isso aí não é legal. E uma dica que eu dou para quem pede japonês em casa, ou então até mesmo quando vai para o japonês, pede shot de limão e bota só algumas gotinhas de shoyu, que aí você reduz muito a quantidade de sódio que você consome. Eu comecei fazendo isso e hoje em dia eu só como com limão, nem uso shoyu, porque já tem sempre um teriyaki ali em alguma preparação, não como shoyu, molho o peixe ali e eu me acostumei. E antigamente eu afogava meu peixe no shoyu. Então não adianta falar que não gosta, não quer, não existe, tem que experimentar, tá, gente? E a última, porque eu já tô com medo da hora, vai cair daqui a pouquinho. Renata, para emagrecer, eu preciso comer alimentos diets e light. Mito ou verdade? Isso é um mito. Não necessariamente, porque você está num processo de emagrecimento, você tem que comprar tudo diet light. A gente pode estar trocando 6 por meia dúzia. Quando a gente pega um alimento diet, a gente está tirando, por exemplo, o açúcar, mas às vezes a gente tem adição de alguns adoçantes super artificiais, né, ciclamato, aspartame, que vão aumentar a nossa vontade do doce. Às vezes a gente tem adição de maltodextrina, que é um tipo de açúcar tão ruim quanto o açúcar, mas aí pode colocar lá como diet, porque não tem o açúcar na composição. Os lights, às vezes a gente tem o produto light é quando a gente reduz 25% de algum dos componentes ali do alimento, seja da gordura, seja da proteína, seja do açúcar, mas normalmente é redução de gordura. Mas muitas vezes quando a gente reduz a gordura do alimento, a gente vai estar adicionando carboidrato, a gente vai estar adicionando sal, a gente vai estar adicionando açúcar para dar mais sabor para aquele alimento. Então existem alguns produtos que valem a pena a gente comprar diet, comprar light, outros que não valem. É mais gastar nosso dinheiro, é mais um marketing e a gente acaba não pensando em saúde, né? Por exemplo, muito dessa questão, o produto é sem glúten, sem lactose, não tem o glúten, não tem a lactose, mas às vezes é cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de ingredientes ruins. Então a gente tem que aprender a ler rótulo, tá, gente? Então, deixa eu ver se vocês têm... Ninguém mais falou nada. A live vai cair acho que em 3 minutos, tá? Eu não sei se vocês participaram de todas as lives da semana, gente, uma hora passa muito rápido. Essa live de hoje vai ficar salva 24 horas. Na segunda-feira eu falei sobre 10 erros ocultos sobre emagrecimento, que a gente comete sem perceber, e por isso a gente não sai daquele platô de não conseguir emagrecer, ou por isso que a gente não consegue emagrecer o quanto que a gente gostaria de emagrecer, tá? Na segunda-feira eu falei sobre isso. Na terça-feira, ontem, né, eu falei que estava salva até agora a live. Falei sobre os ciclos de estratégias, os tipos de dieta e esse efeito platô, né? Falei sobre detox, jejum intermitente, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta baseada em plantas, que é a dieta vegana plant-based, que também não tá mais salva. E a de hoje vai ficar salva até amanhã por 24 horas. Ó, falta 1 minuto para acabar. Só que quem tiver interesse em assistir as 3 lives depois com calma... Prestem atenção nisso. Me mandem um direct com e-mail que eu vou mandar o link para vocês assistirem. Aí vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, anotar e tudo mais, tá? Então, obrigada por terem participado. Compartilhem aí a live com os amigos de vocês, mesmo tendo terminado. Para mim isso é muito importante. Me dá até mais ânimo de vir aqui dar mais informação para vocês, porque a gente para o nosso tempo para ajudar, para dar informação, para interagir. Eu adoro quando eu recebo um feedback de vocês, tá? Então, vou fazer um post depois daqui, vocês comentem lá, curtam, me incentivem a fazer mais isso. E obrigada a todos vocês que confiam em mim e que participaram, tá? Tchau, Val, tchau, Claudinha, tchau, Pá. Eu preciso desligar, senão vai cair, eu não vou conseguir salvar. Um beijo, gente.